Salve, salve galera, eu sou o Ricardo Nunes do canal Punta Taco e nosso personagem de hoje é esse cara aqui, que simboliza nada mais nada menos que os clássicos dos anos 90, que estão entre meus clássicos preferidos do mercado brasileiro, porque foi uma época em que o Brasil teve a reabertura das importações, né? E aí os carros brasileiros tiveram que se reinventar, tiveram que se modernizar para poder acompanhar esses novos importados que chegavam. Daí vieram carros muito bons, tanto que até hoje são carros bem interessantes, mesmo comparado aos carros atuais. Ainda são carros que chamam bastante atenção em nível de equipamentos, em quantidade de itens de série, até no refinamento do carro em si. E entre eles não podemos deixar de citar esse cara aqui, o Ford Versailles. O Versailles que nada mais era que a versão Ford do Santana. Aí você me pergunta, ué, Santana é Volkswagen, versão Ford do Santana? Como é isso? Bem, entre 87 e 96, caso você não saiba, não se lembre, houve uma joint venture, né, uma parceria da Volkswagen com a Ford aqui no Brasil, chamada Auto Latina, em que eles pegavam as plataformas de carros Ford e Volkswagen e compartilhavam também motores e câmbios, e daí vieram projetos bem interessantes, como o Volkswagen Pointer e Logos, que usavam a base do Escort, teve também o Volkswagen Apollo, que usava a base do Verona, teve o Versailles, que usava a base do Santana, e a Royale, a versão perua do Versailles, que usava a base da Santana Quantum, e eles compartilhavam também motores e câmbios, né? Daí veio o Escort com motor AP, teve Gol com motor CHT, rolou toda essa junção aí, né? E bem, o Versailles foi lançado em 91, com uma versão Ford do Santana, tinha uma frente e uma traseira exclusivas, você vê que o design é realmente bem diferente, né? Bem exclusivo, tanto na traseira quanto na dianteira do Versailles. Ele se diferenciava bastante em relação ao, entre aspas, irmão Santana. Apesar de ter toda a lateral, né, a linha da lateral, a carroceria ser a mesma, motor e câmbio também era o mesmo do Santana, foi lançado nas versões GL de entrada, que trazia motor 1.8 carburado e opcionalmente 2.0 carburado, inicialmente apenas com duas portas. Em 92 veio a versão 4 portas e também chegou a versão perua, a Royale, né, que aumentou ainda mais os números de vendas. E a versão top de linha, guia, sempre com motor 2.0, que era carburado e opcionalmente podia ser injetado. Em 93 o Versailles passou por uma reestilização, que é esse cara aqui, esse Versailles aqui é no modelo 93, e é a versão guia, top de linha, que trazia um motor 2.0 aspirado já com injeção eletrônica multiponto, né? Já era um grauzinho acima de sofisticação de refinamento para a época. O Versailles tinha também um design que chamava atenção pelas linhas limpas, né, aerodinâmicas, né, para o sedã da época assim. Era um carro que agradava bastante, tinha bastante sobriedade. E esses sedãs nada mais eram que o sonho de consumo dos quarentões, né, dos pais de família da época, que tinham um carro, que queriam um carro para poder viajar com a família tranquilamente e tal. E tinham do sedã médio o verdadeiro sonho de consumo, né, daquela época. Eles eram, digamos que os SUVs de hoje em dia, né? E o Versailles continuou em linha até o início de 97, pois com o fim da Auto Latina, em 96, passou a ser inviável, né, manter a produção do carro, né? Não fazia mais tanto sentido para a Volkswagen ficar comprando todo o maquinário, todo o projeto da Ford e vice-versa. Então, acabou que com o fim da Auto Latina, os produtos oriundos dela, né, acabaram se esvaindo logo depois, né? Essa versão guia tem rodas de 14 polegadas, aqui está com rodas BBS, né, que o dono instalou aqui, ficou bem bonito na minha opinião. E vale lembrar que, tecnicamente, era um freio a disco apenas na dianteira, aqui atrás é a tambor, e suspensão McPherson na dianteira e extrusão na traseira. Opcionalmente, a versão guia trazia também freios ABS, que esse carro aqui tem, e o duplo airbag, né? Então veja que naquela época, nos anos 90, era realmente um carro bem sofisticado, que trazia itens realmente muito interessantes para a época. Temos aqui um gloriosíssimo porta-malas, né, de 363 litros, aqui está ele, ó, 363 litros, tá, ainda tem uma parte de lataria aparecendo e tudo mais, mas você vê que de forma geral é um acabamento bom, porta-malas razoável, né, na média ali da categoria. Você consegue levar aqui uns 3 ou 4 presuntos numa boa, e tem uma boa abertura, né, os sedãs, apesar de ser um sedã e ser um pouquinho mais estreito aqui, né, na altura, mas na largura tem uma boa abertura, e dá sim para levar uma boa quantidade de malas. As famílias dos anos 90 poderiam viajar tranquilamente no Versailles. Aqui estava, né, tudo pintado, né, não tem nenhum acabamento mal feito e tal. Então de porta-malas como se espera, né, de qualquer sedã, ele está realmente muito bem servido. Tem abertura elétrica também, né, claro, os sedãs daquela época tinham que ter. E os rivais desse carro aqui eram nada mais nada menos que Chevrolet Monza, Fiat Tempra e o irmão, né, Volkswagen Santana, né. Mas todos esses três venderam muito mais que o Versailles, né. O Versailles não conseguiu números de venda tão expressivos como os rivais, até porque também tinha o Santana ali que era mais popular e mais conhecido, usava a mesma plataforma. E até um pouco também pela fama, né? Ele não é tão conhecido como os outros três. Se você perguntar até na internet, aí, nas redes sociais, você vê que esses outros três sedãs médios que eu falei são bem mais conhecidos e famosos
Mas o Versalhes é um carro sim que passa um refinamento bem superior. Na minha opinião, até melhor que o desses outros três que eu falei. Nessa cor azul metálico desse exemplar aqui tá realmente bem charmoso. Então agora vamos abrir o capô para falar um pouquinho do motor desse cara aqui, que é o mesmo, diga-se de passagem, do Santana. Vamos lá? Pois bem, aqui está o motor 2.0 aspirado com injeção eletrônica multiponto, que a partir da linha 93 todos os Versalhes passaram a ser injetados, né? Não tiveram mais motor carburado. Motor esse que nada mais é que o motor AP do Santana. Olha como ele é longitudinal e um pouquinho deitadinho o bloco, né? Um pouquinho inclinado, como é bem clássico e inerente desses motores, né? Motor e câmbio de Santana. Motor esse que rende a potência de 108 cavalos a 5.400 giros e 17,2 kgfm de torque a 3.400 giros. Então não são números nada impressionantes para os padrões atuais, né? Qualquer carro 1.0 turbo aí tem números de potência e torque bem próximos, um torque que chega até mais cedo, mas para aquela época era o que havia de melhor em desempenho para as famílias poderem viajar, né? Um desempenho que comparado aos carros da época, dava para viajar tranquilamente, pegar uma estrada sem maiores problemas, você ultrapassava também sem passar por sustos, e o fato de ter câmbio manual ajudava muito também a ter um desempenho um pouquinho melhor, né? É a zero assim na casa dos 13 segundos aí, uma máxima na casa de 180 por hora, então realmente não são números tão impressionantes assim, números tão empolgantes, mas que para aquela época davam conta do recado sim. Você não sentia falta de potência comparado aos carros daquele período, né, dos anos 90 no Brasil. Mas está aí até porque é um motor que hoje em dia você não pode nem exigir tanto dele, né? É um motor aí, um carro com 30 anos de idade, devemos respeitar. Consumo na época, né, as revistas mediram na casa de 8 mil km por litro na cidade e na faixa dos 11 km por litro na estrada, né? Olha aí, ó, capozinho todo pintado por dentro, mas não tem moto acústica. Mas você vai reclamar disso de um clássico desse? Não vai, né? Então, já que já fomos apresentados ao motor, olha como eu acho legal isso, velho. Você vê todas as entranhas, tudo aparecendo, realmente é muito legal isso, muito legal mesmo. Eu acho bem interessante esse tipo de coisa, né? Agora vamos ver como é que é lá dentro e dar um rolezinho com o Versalhes. Vamos lá. Entrando aqui na traseira do Versalhes, olha que interessante como a maçaneta abre, né? Esse gatilhozinho aqui que você puxa. E cara, o que já dá para destacar, lembrando que aqui temos um carro de 4,50 m de comprimento mais ou menos, entre eixos de 2,54 m, se eu não estiver enganado. Mas olha o acabamento como é fera, né, velho? O Ford sempre se destacou muito no acabamento dos carros. Tem esse tecidinho aqui, ó, macio toque. Aqui também um aveludado, bem gostosinho também de tocar. Tem esse botão, né, do vidro elétrico. Até aqui, o puxador da porta é um plástico meio espumado, assim, sabe? Macio toque. Cara, é bem agradável mesmo. Os bancos são bem macios, bem confortáveis também. Tem esse tecido diferentão, apadronagem, assim. Chama muita atenção o acabamento do banco e do painel da porta, que é realmente muito bom. Aqui não temos apoio de cabeça nem cinto de responsa no meio, claro, naquela época isso não era obrigatório, né? Nem os apoios de cabeça traseiros eram obrigatórios naquela época. Então, enfim, era o que tinha, né? Pelo menos temos PQP para todo mundo. Tem carro atual que não tem isso ainda, né? Pois é, mas outra coisa também interessante de se falar dos carros dessa época é como a área envidraçada é grande, né, cara? Você olha a linha de cintura do carro onde vem. Eu tô aqui quase no meu cotovelo, cara, onde começa o vidro. Então, dá um pouco de sensação de você estar meio descoberto, né? Não aparece um spoilerzinho, tá tendo um evento de clássicos ali, ó. Vocês estão vendo os clássicos lá no fundo. Daqui a pouco eu te mostro um pouquinho mais deles. E realmente a área envidraçada é bem grande, você se sente bem, com bastante visibilidade do que está ao seu entorno. Você consegue ver bastante coisa. É realmente muito interessante isso. Acá é muito bom. Espaço interno condizente, né, com o sedã mais daquela época. Tem aqui um palmo, né, no meu joelho por encosto do banco da frente. Lembrando que o banco está regulado para mim. Eu tenho 1,65, não sou referência em altura. Mas o espaço para a cabeça está um pouquinho acanhado aqui, né. Mas dá para esperar muitas coisas a mais, né. Nessa época realmente os carros eram menores, né, não tinham tanto espaço. Hoje em dia se prioriza mais o espaço interno. E tá aí, o sedã mais daquela época é do tamanho de, sei lá, um Onix Plus, um HB20S de hoje em dia. Um sedã compacto atual. Mas aí os bancos dianteiros são bem baixinhos, os traseiros são um pouco mais altos. Dessa sensação, você enxerga melhor, né? Tem uma visibilidade melhor. E de fato, cara, é muito diferente, mano. Muito diferente. O carro atual não passa essa coisa que o antigo tem. Até o cheiro que o carro antigo desse tem é bem diferente, cara. E o acabamento muito bom. Lembrando que esse carro aqui é o substituto do Del Rey, né? Del Rey que era o ápice do luxo de refinamento na época. Temos ali retrovisor eletrocrômico. Enfim, bastante coisa. Agora vamos lá pra frente para terminar de falar do Versalhes para vocês e a gente dá uma volta com ele aí. Antes de adentrarmos, vale mostrar um detalhezinho, né? Antes aqui. Olha a chave como é que é a chave do Versalhes.
bem interessante, né? Ela tem esse formatinho de estojo com o nome Versalhes personalizado, símbolo da Ford. E aí você abre, aí ó, e a chave está aqui. E ela tem também uma lanterninha nela, né? Você aciona por esse botãozinho. Ó a lanterna aí, ó. Dá pra ver aí? Ou viu sem dar mesmo? Aí já tem... É, aí você já consegue... Tem uma lanterninha, tá descarregada a pilha, mas tem. Então vamos lá. Adentrando, né, aqui o espaço dianteiro do Versailles. Você vê aqui o acabamento excelente da Ford segue. O volantinho aqui é espumado, né? Bem macio ao toque, bem agradável. Um painel de instrumentos bem completinho também, né? Tem nível de combustível, tem um relógio ali, ó, tá vendo? Termômetro do líquido de arrefecimento, velocímetro com dômetro total e parcial e um conta-giros ali. Temos ar-condicionado, né? Como se convém um carro dessa categoria, um carro desse requinte. Aqui os comandos satélites, né? Para você ligar a luz do painel, regular a altura do farol, pisca-alerta, desembaçador, farol de neblina. Temos retrovisores elétricos que você aciona por aqui. Veja só que luxo, né? Vidros elétricos nas 4 portas. E olha que interessante, os vidros dianteiros você aciona aqui. E aqui são os vidros traseiros, aqui na frente, em cima o travamento, né? Os vidros traseiros. Tem aqui um cinzeiro, um porta-cinzeiro também, né? Lembrando que naquela época era bonito fumar e feio fazer outras coisas, ao contrário de hoje em dia. Temos aqui um quebra-vento também, né? Outro acessório bem interessante daquela época. E o acabamento excelente lá de trás, segue aqui na frente, logicamente, né? Aqui tem esse tecidinho bem agradável, bem interessante de tocar. Apoio de braço também, um puxador também com plástico emborrachado, né? Macio ao toque. Cara, realmente esse volantinho de 2 raios, né? Que é bem parecido com o do Del Rey, né? Bem clássico da Ford. E o acabamento é muito bom, cara. O painel tem um painel mais espumado, né? Aqui em cima, tal, agradável ao toque. Chama bastante atenção nesse sentido aí. Um acabamento bem bom. O próprio desenho aqui, as luzes que a gente tem aqui em cima, né? O para-sol. Enfim, passa muito refinamento esse carro, muito bem feito para aquela época. Realmente era o que havia de melhor, né? O de mais sofisticado o mercado brasileiro tinha a oferecer. Tem esse som aqui na frente, o som aqui em cima, olha que interessante, né? O som Pioneer, né? Que era, naquela época, infelizmente, era comum ter roubos de som, a galera roubava o som de som aqui da frente. Então, essa frente aqui você sacava e tirava. Ar-condicionado, a grelinha, enfim, muito interessante mesmo. Um acabamento realmente bem interessante, como a Ford sempre se destacou, né? Sempre tem acabamentos muito bons. E o freio de mão, né? Na alavanca e o câmbio que é o mesmo do Santana, com engates bem justinhos, bem gostosos de usar. Então, para encerrar, vamos agora dar nosso rolezinho com o Versailles e eu dar minhas conclusões sobre o que eu achei desse clássico aqui. Vamos lá. Muito bem, então que agora saindo com o Versailles, né? A gente vê que, sim, olha só como ele tem uma relação bem curiosa na ré, claro, né? Depois da quinta para trás, como todo Ford. Mas, velho, a primeira coisa que eu devo destacar é como a direção hidráulica é levinha, cara. Levinha, progressiva, macia. O câmbio também tem gates bem curtos, bem certeiros, justinhos. Um câmbio de Volkswagen, né? Estamos falando aqui de um câmbio de Santana, né? O Santana Versailles usava o mesmo conjunto de motor e câmbio. Então, realmente é bem agradável, apesar de justinho. Ele é agradável, confortável sim de usar no dia a dia. Aliás, o Versailles em si é um carro bem confortável. Não deve em nada para um carro atual, né? Em nível de desempenho, de conforto de rodagem mesmo. A direção hidráulica é bem leve, bem progressiva. Os freios também são bem eficientes, bem modulares. Temos um desempenho que realmente não deixa nada a desejar. Olha aí como vai, ó. Olha como vai que vai, ó. Eita, terceirinha, pan, quarta. E a gente vai que vai. Realmente o carro ar-condicionado gelando aqui no talo. Muito bom também. Um carro que tem uma boa estabilidade, anda bem, puxa bem na estrada. Estou aqui em quarta marcha, a 70 por hora, 2.000 giros mais ou menos. Então tem uma relação também muito bem escalonada, muito agradável, né, de se usar no dia a dia, bem boa também. Uma boa visibilidade, claro, né, pela grande área envidraçada. E o volantão, né, grandão, o volantão de Del Rey aqui. Mas que é assim, bem... Você acostuma fácil, tá? Você acostuma fácil, você usa tranquilamente no dia a dia, numa boa, a direção é leve, né? A direção hidráulica bem levinha, manobras. Na estrada também não é imprecisa, não fica passarinhando, é realmente bem boa. E, enfim, é um carro que a rodagem dele, cara, é muito boa, mano. É muito boa, é muito agradável, não deixa nada a desejar nesse sentido aí. Então, velho, cara, eu tô usando ele no dia a dia aqui como um carro atual, sabe? É como se eu estivesse andando num Onix, num Polo. Não tá devendo em nada, cara, pra nenhum carro atual assim. Claro, tem essa coisa de a precisão um pouco maior, o carro você senta mais baixo, mais perto do chão. É uma coisa um pouquinho mais raiz, né? Uma experiência um pouquinho mais raiz. De vez em quando dá uns
Só alavanquinhos, né, na injeção, quando você tira o pé principalmente, afinal a injeção não é tão refinada como a de um carro atual. E claro, mas o câmbio manual é bem bom de usar, bem gostosinho, bem certeirinho nas marcas. Ó como é reduzida, ó, fazendo um puta taquinho aqui, ó. Ó como é gostosa a redução, como agrada. Cara, não tenho nada a falar desse carro aqui, é realmente muito, muito bom. Tem um desempenho satisfatório, não é um carro rápido, esportivo, mas dá pra comparar, é um carro 1.0 turbo, é como se fosse um 1.0 turbo, sabe? Um HB20, um Onix, um Polo. Então, realmente, cara, esse Versailles aqui, naquela época era o supra-sumo, né? Um carro extremamente refinado, o sonho de consumo das famílias brasileiras, e eu entendo por quê, viu? Acabamento muito bom, muito carro atual não tem o nível de acabamento que esse carro aqui tem, um carro que não deve nada, né, em desempenho, tem um consumo se você andar tranquilinho ali com o pé leve, não vai decepcionar em nada em consumo, um carro com uma boa direção, uma boa estabilidade, né, centro de gravidade baixo, ajuda nesse sentido também. Então, realmente, aqui andando pelo dia a dia na cidade, é um carro muito agradável, né? Você, ó, como ele passa até na buraqueira, como ele filtra bem, a suspensão é eficiente. Cara, que carro. Sem falar que você tem freios ABS, cara, airbag duplo no carro anos 90, isso é realmente muito legal, muito interessante isso aí. É bem curioso. E é isso aí, tá bom? Então, depois desse rolezinho, onde chega à conclusão que dá sim para você ter um Versailles como carro de dia a dia tranquilamente, digo a vocês que carro legal, que carro bacana e como são legais os clássicos dos anos 90, cara. Eu não deixo de dirigir um clássico desse, cara, é muito bom isso aqui, muito bom. Tá bom? Então, com essa, de vocês, né? Para dúvidas mais profundas, questões mais íntimas, parcerias, doações, o e-mail do canal é puntataco96@gmail.com e sigam também nas redes sociais, né? O Instagram é o Barrique19, o Instagram do canal é @canal.taco. Então agora eu vou terminar de dar meu rolezinho, que daqui a pouco ainda tem uma corrida de kart, amigo. Então, vamos lá, viu? Valeu, é nóis. Fui! Testando o áudio de novo aqui. E de novo eu gravei e não liguei o microfone. Não sei se vai bater certo aqui agora. Tire seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus. Me deixou com esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não, porque eu até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Ihi! Não olha assim, não. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não, porque eu até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Vamos lá.